Nós vamos agora assistir na íntegra a entrevista da magistrada, jurista e professora Eliana Calmon. Ela foi a primeira mulher a ir para o STJ. Ela vai falar dos rumos do Brasil, dos impactos do governo Trump aos juízes do STF, sanções, lei Magnitsky, e nós vamos entender muito bem o porquê soltaram o Lula e tanta perseguição na época, então, ao candidato Jair Messias Bolsonaro. Depois que ele foi eleito, as perseguições continuaram e quando ele deixou a presidência, as perseguições se intensificaram ainda mais, até chegar ao momento de hoje, que ele se encontra preso. Nós vamos entender tudo isso. Ela conhece os bastidores dos juízes, alianças, tramas, acordos, combinar ali voto. Você vai se surpreender mais ainda, ou não. Vamos aqui à entrevista, olha só. E desde já eu te sugiro a pegar um cafezinho, uns biscoitinhos, porque a entrevista tem mais ou menos 1h21. Então não é justo eu te convidar a assistir na íntegra e eu não assistir, apenas colocar ali o meu rosto, uma imagem estática na tela e só voltar no final para finalizar o vídeo. Então vamos assistir junto, mesmo porque eu ainda não assisti. Eu vi apenas pequenos trechos para saber se a qualidade da imagem, se o áudio estava bom. Então vamos assistir, olha só. Na edição de hoje nós recebemos a jurista, magistrada e professora Eliana Calmon. A bancada de entrevistadores que estará comigo durante todo o programa de hoje é formada por Paula Leal, âncora, editora-chefe de Oeste Sem Filtro, Alfredo Scaff, advogado, Christian Costa, repórter de Oeste em Brasília, Rafael Hakimi, editor-chefe do portal R7. Sejam todos muito bem-vindos. Doutora, é um privilégio recebê-la aqui. Muito boa noite à senhora. Muito boa noite, é um prazer muito grande estar aqui na Arena Oeste e com todos vocês. Como eu já disse, as meninas que têm conversado comigo são todos muito bons, de forma que eu estou muito à vontade de estar entre pessoas que parecem comigo, porque nós estamos juntos nesta luta pelo Brasil. Doutora, me permita fazer só uma lembrança de Rui Barbosa nessa minha primeira pergunta e depois eu vou usar aqui com todas as vênias parafraseá-lo. Mas na oração aos moços, o Rui Barbosa, num dos trechos do livro, na verdade, do discurso dele, ele diz o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar em si os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Acho que boa parte de nós leu esse trecho, sobretudo este trecho de Rui Barbosa, em algum lugar ao longo de nossas vidas. Eu usei aqui dizer que vou parafrasear Rui Barbosa. Então, doutor, eu lhe pergunto o seguinte, levando em conta toda a sua carreira e a sua luta pessoal pela moralidade do judiciário. Quando a senhora vê colegas do judiciário, juízes, operadores do direito, que obviamente reconhecem e conhecem a realidade, não podem alegar ignorância do que está acontecendo neste momento, a senhora imagina que essas pessoas estão com vergonha de serem honestas, com medo de serem honestas, ou estão sendo muito bem pagas para não serem honestas? Estão com medo de falarem que são honestas. Estão com medo de dizer que não aceitam muitas das coisas que estão ocorrendo na área jurídica e não só na jurisdição, mas através de todo o movimento que passa pela justiça. Funcionários públicos tornaram-se
porque não tem mais poderes. Os poderes dados aos juízes, isto foi cassado. E cassado porque qualquer mal-estar que o sistema tenha com a manifestação do magistrado, ele pode ser punido e até perder o cargo, como tem acontecido algumas vezes. E isso faz com que haja um medo de falar, um medo de se posicionar. Hoje, dizer a verdade que está dentro de nós, parece um desafio para aqueles que ainda dependem do governo, como hoje dependem os juízes. Os juízes hoje são funcionários públicos. Aqueles poderes todos dados na Constituição, isso aí, se o sistema quiser, bota abaixo de uma forma muito eficaz. Doutor, eu acho que nós vamos voltar a esse tema, mas eu vou trazer meus colegas para essa conversa aqui. Quero só dizer aos colegas que vou, numa primeira rodada, chamar um a um e depois, posteriormente, por favor, se manifestem e trago-os novamente para o debate. Eu começo com Paula Leal. Boa noite, Piotr, Paula. meus colegas Scaf, Hakini e Christian Costa. Um especial boa noite à ministra Eliana Calmon, hoje nos concedendo essa entrevista. Eu gostaria de aproveitar e pedir um parecer da senhora de um caso de ordem prática. Foi aberta uma ação nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes por duas empresas, a Trump Media e também a plataforma Rumble. Eles enviaram uma notificação para o STJ e a PGR emitiu um parecer opinando para que o ministro Alexandre de Moraes não fosse notificado pelo STJ. Conversando com alguns advogados, eles disseram que não caberia ao STJ avaliar o mérito, o conteúdo dessa notificação, mas apenas realizar ali o trâmite técnico jurídico para que a autoridade brasileira, para que o ministro, no caso, fosse notificado, citado dessa ação que corre nos Estados Unidos. A PGR, inclusive, alegou que isso violaria tratados internacionais, a independência do Poder Judiciário, a soberania nacional. Eu gostaria muito da sua avaliação a respeito desse parecer da Procuradoria-Geral da República e também do STJ diante dessa notificação que hoje está na mesa ali dos ministros do STJ. Eu entendo que para se fazer a notificação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o único tribunal possível seria o Superior Tribunal de Justiça, porque eles, os ministros do Supremo, constituem a última instância, de forma que não vai julgar, não vai decidir, não vai diminuir, nem vai aumentar, vai apenas ser um porta-voz de uma decisão tomada por um governo estrangeiro. De forma que eu entendo que, lamentavelmente, a PGR errou. Porque, efetivamente, seria o Superior Tribunal de Justiça o tribunal competente para fazer essa notificação. Agora, o que acontece é que existe dentro do Supremo Tribunal Federal uma hierarquia. E eles não aceitam que o STJ tenha competência que venha a afrontá-los com uma notificação. Isso está na lei? Não. Está exatamente na atividade que eles exercem de Supremo para serem superiores a todos os demais magistrados, o que efetivamente não está na Constituição. Eles têm a capacidade, eles têm a competência de serem a cabeça do Supremo, a cabeça do Poder Judiciário, eles comandam o Poder Judiciário, mas, enquanto magistrados, eles estão subordinados àquilo que a legislação determina. E como se faria
a notificação de um ministro, um Estado estrangeiro faria a notificação de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Quem seria o capaz de fazer? Somente um ministro que está hierarquicamente na Constituição brasileira, abaixo do ministro, mas isto não é exército. No exército existe a hierarquia e, naturalmente, vamos dizer, um general 4 estrelas não pode ser comunicado por um general 3 estrelas. Mas não se trata de militar, não se trata de hierarquia militar. Se trata única e exclusivamente de competências que dão ao Supremo uma competência para ser a cabeça do Poder Judiciário. Ele comanda o Poder Judiciário. Alfredo Scaff, boa noite, seja bem-vindo ao nosso debate. Bom, primeiramente, muito feliz de estar aqui na sua frente. Eu tenho uma admiração muito grande pela senhora e quero agradecer o convite de estar aqui nessa mesa. Quero te fazer uma pergunta no seguinte sentido. A gente está muito cansado como advogado e eu quero agradecer a senhora por estar advogando, porque a senhora é um orgulho para a advocacia hoje. A gente está muito cansado dessa notícia de cotidiano, porque a gente nunca imaginaria na nossa vida de advogado que o Supremo Tribunal Federal fosse notícia de cotidiano. Isso não acontece em nenhum país do mundo. Isso acaba invertendo a separação de poderes, isso adoece os outros poderes e é o que está acontecendo hoje no Brasil, esse sentimento que nós temos. A Ordem dos Advogados do Brasil é a única instituição que é constitucionalmente reconhecida como essencial à administração da justiça. O Conselho Federal da Ordem, por meio do seu presidente, está extremamente tímido com todos esses acontecimentos. E eu entendo, na qualidade de advogado, que a OAB teria o poder dessa independência, porque não precisa de órgão público, não precisa de verba pública sustentada pelos advogados, para tornar essa independência mais efetiva e cobrar o respeito à Constituição. Por que isso não está acontecendo, doutora Eliana? Olha, eu venho observando essa dificuldade que nós estamos tendo e este cansaço que nós estamos tendo diante de diversas instituições brasileiras. E como eu vivi o período da ditadura e enquanto o Brasil estava subordinado aos militares, eu me tornei juíza federal, porque eu era procuradora da República, fiz concurso e fui ser juíza federal. Eu nunca vi os meus colegas magistrados com tanto receio, nunca vi os advogados com tanto receio dos militares como hoje tem receio do Supremo Tribunal Federal. Para mim, isso é uma coisa que eu não consigo explicar. Porque o Supremo sempre foi, para mim, o Supremo. Eu sou juíza de vocação, eu fui juíza porque eu escolhi ser juíza e sou extremamente obediente. Tanto que eu atravessei todo o sistema sendo muito bem sucedida, porque eu sou muito obediente a todas as regras. De forma que eu posso dizer o seguinte: eu sempre respeitei muito o Supremo Tribunal Federal, porque era um tribunal que nós olhávamos e podíamos até não concordar, mas tínhamos o direito de escrever e dizer não concordo e pedir data vênia, porque não estávamos concordando. Sim. Hoje nós não podemos nem dizer o data vênia, porque estamos com receio de dizer este data vênia. De forma que, se nós do judiciário não estamos tendo este papel de sermos nós mesmos, imagine os advogados. E, naturalmente, algumas instituições quebraram-se em face do sistema que está sendo hoje visto no Brasil. E a Ordem dos Advogados, efetivamente, virou praticamente um partido político que está ao lado do sistema. Não está havendo a defesa
dos advogados, não está havendo a defesa da instituição como defensores do direito e da Constituição. De forma que isso está realmente nos preocupando sobremaneira. Aliás, eu estou sabendo que dentro da própria OAB já está havendo um movimento de advogados que estão querendo se insurgir contra esse estado de coisas. Nós temos de enfrentar efetivamente para cumprirmos a Constituição. Temos de dizer, como advogados, quem é que nós estamos defendendo e quais os princípios que nós estamos defendendo. E estes princípios estão, sem dúvida alguma, na Constituição Federal. Christian Costa, boa noite, seja bem-vindo. Por favor, a sua pergunta. Boa noite, Piotr. Boa noite, Paula, Hakini, Dr. Scaff, ministra Eliana. Boa noite, é um prazer tê-la conosco. Prazer é tudo meu. Ministra, desde 2019, o Supremo Tribunal Federal conduz o chamado inquérito das fake news, que até o momento não foi concluído. Quero uma avaliação de Vossa Excelência com relação a esse procedimento, a essa investigação. Bem, nós estamos aqui com diversos advogados aqui na bancada. E, naturalmente, que isso nunca existiu. Isso não existe. Como é que se tem uma investigação e que diversos fatos que não estão interligados são colocados dentro desse mesmo inquérito? E esse inquérito prossegue sem. Ele teve início, mas não tem meio, nem tem fim, não é? Nós não sabemos quem são os indiciados, porque são tantos os indiciados que vão se atropelando muitas vezes nestas investigações, que é algo que, para qualquer jurista, qualquer advogado, qualquer estudante de direito, não é compreensível, não é? Rafael Hakimi, por gentileza, boa noite, sua pergunta. Boa noite, ministra, boa noite, colegas. Ministra, é uma pergunta que eu pego o gancho sobre o STF. Hoje, a escolha dos ministros leva em conta aqueles critérios que nós já conhecemos. Então, reputação ilibada, o saber jurídico, a idade. A minha pergunta é, esses critérios não são muito amplos? A escolha do ministro do STF não deveria levar em conta outros pré-requisitos? E, emendo, a senhora avalia como a possibilidade de ministros do STF terem um mandato, então um prazo para terminar? Na realidade, quando nós estávamos, trabalhando com a Constituição de 88, a ideia era fazer do Supremo Tribunal Federal um tribunal constitucional, onde eles ficassem com a competência de guardião da Constituição e eles tivessem, como quase todos os países, tivessem um mandato. Né? Mas o Supremo Tribunal Federal, eles próprios se rebelaram contra aquilo. Eles não aceitaram absolutamente. Então, nós terminamos criando um aleijão. Qual é o aleijão? Um aleijão é de que nós temos hoje um tribunal onde são escolhidos os seus integrantes pelo presidente da República e que comanda não só o controle difuso do direito, como o controle concentrado. Quero explicar. O controle concentrado são as ações diretas de constitucionalidade, onde se vai julgar diretamente a Constituição para todos. E o controle difuso é quando se vai julgar os processos individualmente. Aquilo onde existem partes. João e Maria estão em um litígio e isso chega até o Supremo Tribunal Federal. E pior ainda, porque agora nós estamos tendo esses conflitos que são o controle difuso e que eles avocam e tomam do juiz de primeiro grau para julgar. Sim. De forma que eles concentraram naquelas 11 pessoas que estão compondo o tribunal todo o
Poder Judiciário. O controle difuso, o controle concentrado e o controle disciplinar de todos os juízes por causa do CNJ, que está subordinado ao Supremo Tribunal Federal. De forma que eles têm hoje, nas suas mãos, toda a concentração de tudo que se passa sobre a justiça e sobre a legalidade neste país. 11 pessoas. E pessoas que estão dentro de uma verdadeira bolha e com um ego extremamente inflado. Sim. Porque não se pode dizer que um ministro do Supremo é feio, porque isso pode ser uma difamação, não é? De forma que nós estamos em grande dificuldade. Eu lembrava, até no outro dia, lembrando que um professor meu, o professor Calmon de Passos, dizia o seguinte, quando veio a Constituição de 88, assim, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês estão pegando e dando ao Supremo Tribunal Federal todo o controle desta nação. Isso não pode, isso não é possível. Vocês vão ver o que é que vai acontecer. E eu, na minha ingenuidade, naquela época, eu entendia que aquilo estava certo pela reverência que eu tinha aos ministros do Supremo. Sim. Eu dizia, a nação está entregue aos melhores nomes que nós poderíamos ter. E eu não avaliava o que poderia acontecer dali por diante. E o professor Calmon de Passos lembrava sempre uma frase dita por um baiano, um político baiano chamado João Mangabeira, que estava... Eu até pensei que a frase era dele mesmo, do João Mangabeira, mas depois eu fui estudar e verifiquei que ele falou aquilo que Rui Barbosa disse. Olha, em toda a República, o poder que mais faltou a esta República foi o Poder Judiciário através do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Isso foi dito por Rui Barbosa, né? E eu achei aquilo muito interessante à época, mas faltou como? Casos isolados que podem ser ditos que faltou à República. Mas, quando nós vamos examinar o que foi o Supremo, que teve os seus erros, teve os seus equívocos naturalmente, nós vamos encontrar pessoas que se mantiveram com uma postura exemplar, sempre. Eu levei muitos anos acreditando piamente nisso. Eu olhava para um ministro do Supremo e eu baixava a cabeça. Eu reverenciava. E eu não sou, assim, tão humilde para entender que precisava reverenciar alguma autoridade. Eu reverenciava aquele homem que, pelo seu poder, pela sua discrição, era possível reverenciar. De forma que este era o sentimento da nação com relação ao Supremo Tribunal Federal. Ministra, a senhora, antes de eu abrir a roda para mais perguntas do debate, a senhora vê alguma possibilidade de um exame de consciência no atual Supremo de retroceder nesse alto poder, nessa bolha que eles se colocaram? Há uma arrogância, e eu tenho que citar um caso de hoje, inclusive, concreto. Houve uma homenagem ao ministro Toffoli por parte dos outros ministros na sessão hoje do Supremo Tribunal Federal. O legado do Toffoli foi criar o inquérito 4781, aberto de ofício, sem sorteio, que ele começou pedindo desculpas ao ministro Marco Aurélio, porque sabia que estava indo contra o regimento do próprio Supremo Tribunal Federal. De 2019 para cá, bom, a gente sabe o descalabro institucional que o Supremo é protagonista. Diante de tudo que está acontecendo, tal como o Ícaro indo no sentido do sol, mas achando que as asas não iam derreter, a senhora acha que o Supremo vai regredir, vai retroceder em algum momento porque percebe que passou do limite, ou a senhora não vê mais essa possibilidade? Não, eu não vejo essa possibilidade.
retroceder significa dizer eu errei. Eles não vão dizer nunca que erraram. Podem até ao deitar a cabeça no travesseiro achar, mas não vão dizer isso para a nação. Bom, todos aqui, agora nós temos o debate aberto. Paula, por Eu queria favor, pegar depois uma o Cristian, carona tá rapidamente bom. para não perder o gancho do Hakini falando da indicação de ministros do Supremo. Temos uma cadeira vaga nesse momento, ministra, e já a terceira, né, nesse governo do presidente Lula. E sempre que surge, alguns movimentos vêm pressionando pela indicação de uma mulher negra, até trazendo, durante a gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, à frente do Supremo e da CNJ, ele incluiu ali um programa de bolsa para alunos negros no exame da magistratura, também criou aquela paridade de gêneros nas promoções dos tribunais, então um juiz, né, para virar desembargador, o próximo tem de ser uma mulher. Eu gostaria de ouvi-la sobre essas ações, se a senhora enxerga que isso pode contribuir para a diversidade, para a formação dos tribunais. Na realidade, sempre se fez isto, sempre se ouviu muita gente, sempre se descobria pessoas que poderiam exercer este cargo, inclusive para haver paridade de gêneros, começarmos a ter no Poder Judiciário uma paridade de gênero. E isso é muito interessante, era muito eficaz, e isso era muito ouvido, sim, pelos presidentes da República, que passaram sem colocar nenhuma mulher durante muitos anos e, posteriormente, colocaram a ministra Hélène Grace, que teve um papel relevante, uma mulher de muito respeito e que teve uma atuação brilhante no Supremo Tribunal Federal, né? Depois tivemos a ministra Rosa Weber e a ministra Carmen Lúcia, né? Não vejo a possibilidade de agora, mesmo com toda esta ênfase que está se dando para se colocar uma mulher negra, porque eu já fiz uma varredura e eu não vi nenhuma mulher que possa parecer confiável aos olhos do sistema. Não vejo. Tem muita mulher competente, boa, correta, mas os homens são mais confiáveis. Por quê? Porque dentro de uma sociedade machista, como ainda é a sociedade brasileira, os homens já deram prova desta confiabilidade. Já deram prova de que são aqueles que aceitam toda esta subordinação. E eu não vi nenhuma mulher se apresentar com essas características. De forma que, dentre os candidatos todos que estão aí na mídia, eu acho que eles não têm concorrentes, mulheres, que sejam tão confiáveis como eles são aos olhos do sistema. Cristian, depois Scaff e Hakini. Ministra, eu interpelei Vossa Excelência sobre a questão do inquérito das fake news, que não é o único caso muito polêmico no Supremo Tribunal Federal. Os ministros julgam processos referentes ao 8 de janeiro. Quero saber de Vossa Excelência qual é a sua opinião sobre o 8 de janeiro. O 8 de janeiro, eu vou dizer a minha opinião, porque a minha opinião não é uma opinião isolada. É a opinião de várias pessoas. O 8 de janeiro, tudo que eu já analisei, por tudo que eu vi, foi uma forma de conseguir colocar para toda a nação a finalização de uma narrativa. Narrativa esta que levaria a tirar-se Bolsonaro das eleições de 2026. De forma que, para mim, o 8 de janeiro foi exatamente isto. Porque aquelas pessoas que estavam nas portas dos quartéis, com o terço da mão, rezando, fazendo tudo. Vários amigos meus
faziam parte dessas, tanto em Salvador como aqui em Brasília, dizia: aquilo ali é uma ordem total. Os militares nunca fizeram absolutamente nada. Tanto que no dia, e isso está tudo provado, no dia 8 de janeiro, quando os militares chamaram aquelas pessoas e disseram: entre nos ônibus que agora nós vamos para a Praça dos Três Poderes. Eles foram, achando que alguma coisa ia acontecer. Então eu não posso aceitar que o dia 8 de janeiro foi o dia onde queriam dar o golpe final. O golpe final, com mulheres de 73 anos, 61 anos, vendedor de picolé, vendedor de bandeira. Um governo que, enquanto governo, abriu um prazo de transição do governo Lula, que nomeou os ministros militares apontados por Lula. Esse homem fez tudo isso, depois saiu, foi para os Estados Unidos e deu um golpe. E golpe sem soldado, com aquelas pessoas que estavam na porta dos quartéis. Eu não posso acreditar. Não é crível. Não é crível. A história contará isso. A história contará isso. Não adianta. Não entra na cabeça de ninguém só uma pessoa que seja totalmente obnubilada para aceitar que seja verdadeiro esse golpe. Podem ter pensado em golpe, sem dúvida alguma. Porque as eleições estavam sendo muito contestadas, estava faltando o código-fonte, e o código-fonte, quero o código-fonte. E por isso mesmo, enquanto o código-fonte não chegar, eu não acredito nessas eleições. E isso tudo pode ter incendiado não só o ex-presidente, como as pessoas que rodeavam. E eles pensaram: então, o que é que vocês acham? A gente tem margem de fazer com que isso não brote? Nunca em direito, pensamento foi golpe. Nunca. Nós aprendemos no 2º ano da faculdade de Direito. Até uma frase que tinha em meu livro de Direito Penal: penseiro não faz engabela. Ou seja, pensamento não faz crime. Todo mundo que estudou direito sabia disso. Eles podem ter pensado, mas isso não é crime, não. Não é um crime. Né? De forma que eu entendo que eles pensaram sim. Houve ainda a participação do ex-presidente Bolsonaro, porque era um boca rota e chamava militar, dizia que ia fazer, que ia acontecer. Enquanto era presidente, alguém acreditava naquilo. Eu dava risada, eu dizia: mas coitado, fica dizendo, chamando militar, dizendo que vai chamar, que vai fazer, vai acontecer. Aquilo era só bravata. Enquanto ele foi, quando ele perdeu, ele ficou bem quieto. Então, eu, analisando como cidadã brasileira, analisando tudo isso, porque eu não sou bolsonarista, absolutamente. Eu, inclusive, quero dizer que no primeiro turno eu nem votei. Eu não acreditava em Bolsonaro. Eu não acreditava. Achava que ele foi um militar indisciplinado, tinha muitas culpas de fazer. Tanto que me convidaram para o governo e eu não aceitei. Ele chegou até a me telefonar: ministra, precisamos muito do seu governo. E eu Qual disse, pasta, ministra, então, seria? Não, ele não explicou. Era o Bibiano, que foi aluno meu. Logo no começo do governo, então. Logo no começo do governo.
E quando ele não tinha ainda tomado posse, o Bibiano botou para ele falar comigo, eu falei. Eu chamava ele capitão. Capitão, eu estou aqui para servir ao seu governo no que o senhor precisar, mas não para assumir cargo. Eu sou advogada, já tenho meu escritório, tenho meu compromisso com os meus clientes e com os meus juízes e com os meus advogados que estão comigo. Eu não posso assumir, mas estou aqui para o que o senhor quiser. E quero lhe dizer que eu tenho 2 prioridades. As minhas prioridades são poder judiciário, que muita gente não sabe mexer no poder judiciário, no poder legislativo. Eu tenho esta prioridade. E a outra prioridade seria o direito da mulher. Falei isso com ele. Não quero nada, nenhum cargo. Tio Scaff, por favor, sua pergunta. A senhora comentou que é fato, obviamente, que o Supremo acabou abraçando o país. E por que isso está acontecendo? Porque a nossa Constituição parece mais um código do que uma Constituição. Ela é muito grande. Tanto é verdade que eu, na condição de advogado, sinto que essa questão do Supremo ser um tribunal hoje de petição, né? Qualquer um peticiona no Supremo por qualquer motivo, porque está tudo praticamente na Constituição. Aliás, matérias que não deveriam estar na Constituição estão na Constituição. E Scaff, só me permita, há um estudo que para chegar ao Supremo você tem acho que 33 petições diferentes. E quando não cabe em nenhuma das 33, tem uma tal de petição inominada. Ou seja, é infinito. Desculpa, Scaff. Exato, é exatamente isso. A senhora não acha, por exemplo, eu entendo, por exemplo, que o tribunal mais importante do Brasil é o STJ. E hoje o STJ está, entre aspas, diminuído pela exacerbação da atitude do Supremo. Porque eu entendo que somente uma reforma legislativa, porque o poder emana do povo, e eu não entendo porque, com raras exceções, nós temos um Congresso hoje covarde. Por que o Congresso não põe uma ordem na questão do Poder Judiciário? E o que eu digo ordem é o seguinte: fortalecer a instância comum, que é o STJ, e também fortalecer o STF, mas diminuindo a sua competência para que ele seja não um tribunal de petição, mas um tribunal pacificador. Porque hoje o STF é um tribunal, além de petição, infelizmente, em alguns motivos, um tribunal político, o que não cabe da imparcialidade do juiz. Por que o Congresso não delimita isso e acaba beneficiando o Supremo? Porque eu tenho certeza que toda advocacia, todo o sistema de ordem jurídica quer ver um Supremo forte, mas quer ver um Supremo pacificador. Olha, vamos falar de política agora. Se nós fizermos uma avaliação, né, do que é o Supremo Tribunal Federal, nós vamos verificar o seguinte: o Supremo já passou por 2 grandes crises. E todas as vezes que ele passa por uma crise, ele cria um tribunal. Quer dizer, cria-se um tribunal para dividir competência com ele. A primeira crise foi quando eles que julgavam em grau de recurso as decisões dos juízes da Fazenda Nacional, eles deram o 2º grau da Fazenda Nacional, eles estavam em crise porque eram muitas coisas. A União foi crescendo, foi se organizando e tinha muita demanda, de forma que eles não estavam dando conta dos recursos extraordinários. E eles, então, criaram o Tribunal Federal de Recursos. Primeiro tribunal que passou a dividir competência com ele, porque passou a julgar os recursos que vinham da justiça, dos juízes da Fazenda Nacional. Posteriormente, criou-se a Justiça Federal, pelos militares. A segunda crise foi quando eles, com essa competência gigantesca da Constituição de 88, onde eles estavam julgando o controle difuso e concentrado, porque eles não abriram mão dessa competência. Sim. E eles criaram 1000 artifícios para jogar fora muito recurso extraordinário que não tinha grande importância. E eles, então, criaram o Superior Tribunal de Justiça para dividir a competência
E que competência era esta? Tudo que fosse constitucional ia para o Supremo. E tudo que fosse infraconstitucional iria para o Superior Tribunal de Justiça. Tanto que se pensou que o Superior Tribunal de Justiça, criado com 33 ministros, logo depois seria um tribunal muito maior. A sede do STJ foi feita para ficar com 66 ministros, né? 66 ou 67 ministros, sendo assim mais ou menos como é a Corte de Cassação italiana. São muitos, né? Muitos componentes. Mas o Supremo não aceitou essa divisão da forma como está na Constituição. Nunca aceitou bem, porque como a Constituição brasileira ela é extremamente detalhada, como o doutor Alfredo falou, o que é que aconteceu? Tudo está na Constituição. Então eles pegavam aquilo que era político, mesmo que a decisão tivesse sido pautada em uma legislação infraconstitucional, eles entendiam que eram eles. E eles levavam para o Supremo Tribunal Federal. E eles foram se abarrotando de processo, porque é humanamente impossível, em um país como o Brasil, um tribunal com 11 criaturas terem exatamente, né, a competência do controle difuso e concentrado. De forma que eles se viram a braços com uma terceira crise. E essa terceira crise, ela terminou por explodir no governo Bolsonaro. Porque essa terceira crise é transformar o Supremo em um tribunal constitucional. E o Boca Rota ficou o tempo todo a bater nessa tecla. Pois é. Vou transformar. E isso é uma questão de honra. O Supremo nunca aceitou abrir mão, porque abrir mão do controle difuso é abrir mão de poder. Porque é no controle difuso que se fazem todos os conchavos políticos. É no controle difuso que está o poder dos governadores, dos prefeitos. É onde se faz os conchavos políticos, é no controle difuso. E, desta forma, eles não aceitam, porque eles iam perder o controle. E nesta terceira crise, que não era mais possível criar um outro tribunal para resolver o problema da terceira crise, eles tomaram o pulso de serem um tribunal político. Sem nenhum Como eles pudor. próprios estão a dizer. Sim. Que eles têm o poder político. Não o poder político que tem o juiz, porque todo juiz tem poder político, porque está decidindo o destino da nação. Seja de um grupo de pessoas, ou seja, entre duas pessoas. Mas é um poder político. Mas é um poder político partidário, onde se toma partido. Inclusive, se toma partido e se toma partido ideológico. Sim. O que não existe e não pode existir em nenhum poder judiciário. Haquini, Ministra, continuando no tema do Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria do ministro Barroso, o ministro Luiz Fux solicitou a mudança de turma, né, da primeira para a segunda turma. Minha pergunta é a seguinte: a senhora entende que com essa mudança o ministro Fux leva consigo os processos, relatoria dos processos com ele e os recursos também? Essa é a primeira questão. E eu gostaria de lembrar que um dos recursos que está nas mãos do ministro Fux é aquele apresentado pela defesa do ex-presidente Bolsonaro da ineligibilidade no TSE. Eu posso responder de duas formas, dizendo o seguinte: eu não sei por que
o direito que hoje está sendo aplicado, eu não aprendi. Agora, se eu for falar sobre o direito que me foi ensinado e que eu ensinei aos meus alunos, é o seguinte: aquele juiz que julga um processo, ele fica vinculado a esse processo. E ele tem de terminar, mesmo que ele passe para outra turma. Ele só perde esta capacidade se ele se aposentar. Então, mas ele continua vinculado. De forma que eu tenho duas formas de responder. Eu não sei como é que eles vão decidir, porque hoje o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele vem mudando, né? Ele muda. Um pouco antes do julgamento do ex-presidente, foi mudado, né? Aparelhado, né? De forma que eu não sei como é que eles vão fazer. Eu não sei. Mas, se for pela letra da lei processual vigente agora, como está no Código de Processo Penal e no próprio regimento interno, ele fica vinculado ao processo. Ministra, os juízes se manifestam nos autos, mas esse Supremo não leva isso ao pé da letra de jeito nenhum. O próprio ex-presidente do Supremo, Barroso, é o que se pode chamar, talvez, do mais eloquente deles. Ele adorava falar, cantava, dava entrevistas, antecipava voto. Aliás, não só ele, vários outros. O Christian Costa está conosco aqui, que cobre a justiça em Brasília, os tribunais superiores, em especial o Supremo Tribunal Federal, tem dito que o ministro Fachin, agora presidente da Corte, pretende, digamos, tirar o holofote do Supremo. A senhora acha que ele vai conseguir? A senhora vê realmente essa intenção por parte dele? Porque o Supremo virou notícia de qualquer coisa hoje no Brasil, menos do que ele deveria ser como guardião da Constituição. Eu continuo dizendo que eu não sei como é que o Supremo faz ou fará. Eu só posso dizer o seguinte: o ministro Fachin é muito discreto, tem uma postura bem diferente da postura do ministro Barroso, e eu acredito que ele deverá dar continuidade a essa postura dele, que é uma postura muito discreta e muito austera. Principalmente porque ele precisa restaurar um pouco a imagem do Supremo Tribunal Federal. E esta imagem será um pouco restaurada se ele tiver essa postura. Tá, austeridade, ministra, só me permite insistir nesse ponto. Para ser austero, ele vai ter que cortar, me permita aqui a analogia, asas de ministros que voam muito além da corte. Um presidente do Supremo consegue fazer isso? Eu entendo que dentro do que está se passando hoje, onde já está incomodando esta posição deles dentro da sociedade brasileira e perante as nações civilizadas, eu entendo que eles vão começar a baixar um pouco essa forma de proceder. Este ego talvez comece a diminuir um pouco. E o ministro Fachin consiga alguma coisa. E conseguirá porque ali é uma confraria. Sim. Ali são todos por um. E um por todos. É muito difícil haver uma discordância dentro do Supremo Tribunal Federal. Muito difícil, muito difícil. Essa discordância do ministro Luiz Fux, que eu conheço muito bem, ele foi meu colega durante muitos anos no Superior Tribunal de Justiça. Eu fiz campanha para ele chegar ao STJ como um grande juiz que foi, como um grande professor que foi, né? Inclusive, o meu filho, quando meu filho começou a fazer estágio,
eu achei que o meu filho teria de fazer estágio no gabinete dele, diante do quanto eu o considerava. Né? E eu posso dizer que foi uma exceção da exceção, é porque ele já chegou ao último nível de tolerância. Por isso ele chegou a dizer o que ele pensa, porque muitos ali não dizem o que pensam. Dizem aquilo que precisa ser dito porque faz parte de uma confraria. Queria só aproveitar, o SCAF falou... Pois não. Mas vamos lá, o SCAF falou do STJ, a senhora estava falando ali da composição, o STJ está no centro aí de um escândalo de venda de sentenças, há uma investigação por parte da Polícia Federal, o processo corre em sigilo no STF, houve já demissão, inclusive, de um servidor, a senhora já foi corregedora nacional de justiça, a senhora acredita numa investigação aí que consiga efetivamente responsabilizar e punir, porque não é só um, né? Imagino que seja toda uma engrenagem ali do sistema funcionando por parte de servidores, lobistas, advogados também. Tem muita gente envolvida, é uma operação complexa ali de investigação interna. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, e vou dizer a pé com conhecimento que eu tenho da casa, é o seguinte, essa questão de vazar decisão de ministro, de assessor se unir a lobista, é coisa velha, que já havia há muito tempo. E todas as vezes que isso havia, os ministros tinham uma postura muito rígida. Eu vi, isso ninguém me contou. A Polícia Federal sair com um assessor de um ministro algemado de dentro de um gabinete de um ministro do STJ. Porque eles tinham muito cuidado com isso. Esta última investigação causou muita estranheza. E por que causou muita estranheza? E eu estou falando aqui com toda a sinceridade. Não estou aqui querendo defender colegas, mas os 4 primeiros ministros que foram indicados como envolvidos nessa loucura de venda de sentença são ministros acima de qualquer suspeita. Pode perguntar a qualquer advogado. Não estou absolutamente exagerando. Tem uns que a gente até poderia acreditar, mas aqueles 4 que foram indicados, e que os senhores que são advogados sabem do que eu estou falando. De forma que surgiu a última novidade, foi de que este lobista começou a misturar os advogados com os ministros que ele tinha contato através dos assessores com os ministros que eram corretos, misturar nos telefonemas para começar a despistar. Eu não sei. Isso aí, quem tem de saber é a Polícia Federal. Né? E até agora é muito difícil se fazer apuração de ministro, seja do STJ, seja do Supremo Tribunal Federal. Eu não vi até agora. Nenhuma investigação, a não ser aqueles que extrapolaram. E posso dar alguns exemplos. Não vou dar exemplo porque todo mundo sabe. Ministros que saíram, inclusive, do STJ por questão de investigação por corrupção. Né? Por corrupção. Christian, depois vou para cá. Christian, por favor. Ministra, voltando à questão da atuação do Supremo, o Piotr observou que o ministro Fachin tem essa intenção, ou se ele vai conseguir ou não, a gente não sabe, mas de tirar o Supremo do foco. Paralelamente, ocorreu, há não muito tempo, a aplicação da Lei Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes e, ao mesmo tempo, outras sanções contra demais ministros, como o cancelamento de vistos. Como é que Vossa Excelência avalia a aplicação dessas sanções,
aos ministros e se essas sanções têm capacidade de fazer com que o Supremo se contenha. Veja bem, eu não sou, assim, expert no direito internacional para saber até onde vão as consequências da lei Magnitsky. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, o que eu vejo é a aplicação de uma lei estrangeira de caráter até universal, porque vários países adotam esta lei, quando as atividades do Poder Judiciário brasileiro estão repercutindo dentro de uma nação estrangeira, seja da União Europeia, seja dos Estados Unidos. Então, as consequências em razão de não cumprimento dos direitos humanos está interferindo em um cidadão estrangeiro ou dentro das atividades exercidas por este país estrangeiro. Essas são as consequências e, naturalmente, podem atingir, sim, todo e qualquer ministro, mesmo que esteja fora dos Estados Unidos, seja, como se diz, não é ferir a soberania brasileira. Eles é que feriram a soberania do Estado estrangeiro com as atitudes tomadas. Se isso pode causar receio, acredito que sim. Acredito porque a atitude do ministro Barroso, com aquela choração toda, Sim. é de quem estava realmente temendo alguma coisa, né? E não é possível que eles sejam tão orgulhosos a ponto de não terem medo. Toda pessoa tem medo, toda pessoa tem receio de ser atingido na sua honra, no seu patrimônio, e parece que o que mais dói é o bolso na hora que mexe com as economias, né? E a lei Magnitsky é exatamente nesse sentido. De forma que eu acredito que tenha repercussão. Por mais que eles neguem, não, não estou ligando, não estou... Então, Muito bem. Ministra, em relação à Operação Lava Jato, lá de trás, quando ela começou, ela tinha grande apoio da opinião pública, era um sucesso, e ultimamente as pesquisas mostram que ela é mais reprovada do que aprovada. Qual que é a avaliação da senhora? Qual que é o legado que a Lava Jato deixa para o judiciário brasileiro? olha, isso aí eu sei bem, porque eu tive contato com o pessoal da Lava Jato, o juiz Moro, o Delanhol também. Eu tinha uma atividade, né, enquanto estava se processando a Lava Jato, eu estava na ativa e na Corte Especial eu tive muitos processos de operações muito graves, até o início de tudo, que foram as empreiteiras de construção civil. Quem deu entrada nisso tudo foi eu, com a Operação Navalha, onde uma construtora baiana estava chefiando uma grande quadrilha que se estendia por 8 estados da federação, que eram todas ligadas à construção civil, né? E tudo feito através das emendas parlamentares. E que eu peguei assim, com vontade mesmo de resolver, né? E a polícia chegou a fazer um mapeamento, a Polícia Federal estava muito boa, o Ministério Público também estava muito bom nessa ocasião. E eles fizeram um mapeamento de tudo, assim, entregaram, assim. E eu dizia o seguinte: agora nós sabemos onde está o ovo da serpente, né?
O ovo da serpente está no poder legislativo, nas emendas parlamentares, que isso contamina os ministérios, e os ministérios, então, chamam as empreiteiras. E aí é que começa tudo. Nós vimos coisas, eu vi coisas do Arco da Beleza. Eu tenho uma fotografia, porque depois de quase terminado a Operação Navalha, eu tirei uma fotografia dos autos, que eram assim, muitos e muitos tomos, né? Muitos e muitos tomos. Aquilo imenso. E isso tudo foi jogado fora. Porque mudou a jurisprudência do Supremo. Porque o Supremo dizia o seguinte: se você começa um processo com pessoas que têm foro especial, mesmo que a pessoa perca o cargo que determinou o foro especial, o processo continua. Isso mudou. Quando mudou, diz o seguinte: o processo começou na Corte Especial do STJ, porque tinha conselheiros do Tribunal de Contas, tinha governador, tinha até ministro de Estado. Se essas pessoas perderam o foro especial, este processo vai para o juiz de primeiro grau. E assim, este processo da Operação Navalha foi todo retalhado. Um pedaço foi para o Maranhão, outro pedaço foi para Sergipe, outro pedaço foi para Alagoas, e assim sucessivamente. Ora, quando o juiz recebe uma prova por metade, é uma confusão horrorosa. Era confuso para mim, que estava desde o início tocando o processo. Imagine para um juiz que recebe aquele pedaço de processo. Todos os processos são arquivados. Não deu em nada. Então, quando surgiu a Lava Jato, eu disse: olha aí, o ovo da serpente. É a mesma coisa em muito maior extensão. E eu sempre fiquei muito preocupada com o desenvolvimento daquilo. E mesmo conhecendo a capacidade do juiz Moro, eu dizia o seguinte: eu tenho a impressão que tem alguém que organiza isso para o Moro, porque ele não é possível que esse homem tenha esta capacidade de julgar tantos processos. Mas ele foi de uma tenacidade muito grande. E aí, dois fatos que depois que eu fiquei sabendo, eu verifiquei que foi um grande erro que ele cometeu. O primeiro fato é um fato que está nos jornais e tal, porque ele se inspirou muito no pessoal das Mãos Limpas da Itália. Sim. Esse pessoal vinha aqui, até porque lá procuradores da República tornam-se magistrados, né? Depois tornam-se magistrados. Então, muita gente que funcionou como um Ministério Público já era juiz nessa ocasião. E vinha para aqui e dizia o seguinte: olha, vocês tomem cuidado. Vocês estão trabalhando muito, vocês já foram mais longe do que nós fomos. E isso não vai dar certo, porque vocês podem ser atingidos pelo que nós fomos. E como foi que eles foram atingidos? Campanha de descrédito contra o pessoal que trabalhou no processo das Mãos Limpas. A Itália não acreditou neles. A campanha feita pela mídia e pelo próprio legislativo deu origem a quê? Ao Berlusconi. E foi justamente o produto das Mãos Limpas. E um outro fator que eu achei interessante foi uma advogada, mas uma advogada muito estudiosa, etc. Ela fez um livro chamado Lava Jato.
Eu sempre esqueço o nome dela, mas ontem mesmo ela me passou até um zap dizendo o seguinte: o meu livro foi traduzido em inglês e eu estou mandando para a senhora, porque eu fui uma das... Eu dei depoimento nesse livro. Ela fez um livro onde ela escreveu sobre a Lava Jato, mas ela não dá nenhuma opinião dela. Ela descreve o que aconteceu, mas ela coloca todas as pessoas que trabalharam neste processo dando depoimento. Eu, inclusive, dei um depoimento, né, para este livro. E eu li neste livro o depoimento de um procurador da República, que foi o primeiro a trabalhar e a conduzir os outros procuradores. Chama-se Dr. Antônio Fernando, ou Fernando Antônio, um nome desse. Assim. E ele dizia o seguinte: eles começaram a investigar e eles começaram a se entusiasmar, e o Dallagnol era um dos mais afoitos e muito entusiasmado, e o Fernando virou e disse o seguinte, porque quando eles começaram, eles deram no Planalto. E o Fernando disse assim: está na hora de nós pararmos. Vamos parar por aqui, porque o sistema não vai aguentar uma operação desta. Vamos parar. E eles não aceitaram. Não, agora que nós chegamos nisso, nós vamos dar continuidade. E a Polícia Federal incentivava também. Porque, não, nós vamos conseguir e tal. E ele se aposentou. Tanto que eu achei muito estranho a aposentadoria dele, estive até com ele participando de uma mesa de debate, e eu perguntava, mas se aposentar agora que a Lava Jato está dando certo e etc. Ele disse, eu estou muito cansado e tal. Mas ele se aposentou por não aceitar que desse continuidade a isso. Tanto que ele ficou fora de toda esta desmoralização que fizeram. Scaff. Eu quero te fazer uma pergunta para a senhora no sentido da política internacional com relação ao que os Estados Unidos estão mexendo na geopolítica do mundo. Diariamente, o presidente Trump recebe líderes internacionais na Casa Branca, quase que diariamente. Ele tem viajado o mundo inteiro, tem tentado pacificar uma série de situações e interferido economicamente com a questão das tarifas. A senhora entende que ele vai conseguir, porque o que tentaram contra ele, aquela tentativa de assassinato, era justamente para que ele não participasse da eleição. A senhora acha que ele consegue, e tem esse objetivo, está mais do que claro, mudar a geografia da América Latina para trazer a América Latina como aliado dos Estados Unidos e começando com eleições livres aqui no Brasil? Olha, eu não sou muito conhecedora da geopolítica internacional, a não ser como cidadã brasileira, leitora de algumas coisas interessantes e tal. A impressão que me dá é o seguinte: o Brasil é de uma importância fundamental para os Estados Unidos, porque aqui é o grande laboratório para se instalar aquilo que o Che Guevara queria, que era justamente fazer da América Latina, de um modo geral, um continente comunista, né? Como ele queria. Então, isso nenhum americano de bom senso acha possível que o Brasil vire Cuba ou uma Venezuela. De forma que isto é que me dá a convicção de que ele vai continuar a não querer que aqui vire uma Venezuela ou um Cuba. Porque Cuba eles não perdoam. E ele está correto, na sua opinião? Se eu não sou socialista nem comunista, eu acho que está. Mas a senhora não acha que nós já estamos em um processo de venezuelização? Eu faço essa pergunta. Sem dúvida alguma, Sim, e né? com uma rapidez muito grande, porque desde o momento do momento onde houve aquela fase de transição de governo, eles já chegaram prontos.
Eles tinham tudo no Foro de São Paulo. Eles chegaram prontos. Foi rápido. E eles estão de uma rapidez incrível. Eles dominaram a universidade, eles dominaram as mídias, não é? Então, o processo é um processo muito rápido. E eles já estão bastante adiantados. E os nossos, a nossa política de direita é muito frágil. Ficamos muitos anos dominando e hoje nós não sabemos lutar. Nós não temos militância. Nós temos algumas pessoas que não se agradam com o regime comunista. Não se agrada com aquilo que falam que é um regime socialista, mas não militam. Eles militam. Eles são fervorosos. Nós não temos essa militância. E isso é que nos causa muito problema. Os Estados Unidos, até para conseguir uma adesão grande, eles terão dificuldades. Pelo povo que nós temos. Nós temos um povo que gosta de ver as coisas nos lugares, aceitam. Eu sei disso porque, enquanto eu fui corregedora, eu tive uma aceitação popular muito grande, que eu não esperava. E todo mundo aplaudiu. Eu já saí da corregedoria desde 2012. As pessoas ainda me param na rua para dizer: olha, a senhora foi isso, a senhora foi aquilo. Quer dizer, queriam as coisas certas. Sim. Mas só queriam. Nada fizeram para isso. De forma que nós temos de mudar muito para termos pessoas que aceitem ser militante, correr risco, muitas vezes correndo risco, mas serem fiéis àquilo que acreditam. Temos mais 7 minutos antes da pergunta do chat. Paula, depois... Eu queria mudar radicalmente de assunto, falar um pouquinho de privilégios, sobre privilégios do Poder Judiciário. Me chamou a atenção uma entrevista que o ministro do STJ, o Mauro Campbell, concedeu ao Estadão recentemente. Ele que é corregedor nacional de justiça. Ele criticou várias questões envolvendo o judiciário e ele manifestou o interesse dele em acabar com a jornada de trabalho TQQ, que eu confesso que até então não conhecia. Não sei se vocês todos da bancada conhecem, TQQ, terças, quartas e quintas. Ou seja, 3 dias de trabalho, quando alguns juízes cumulam ali algumas comarcas e trabalham em outras varas, né, simultaneamente, então acumulam ali as audiências na parte da tarde, enfim. Ele manifestou esse interesse e aí ele, inclusive, compartilhou que levaram esse julgamento para a CNJ, eu vou trazer as palavras dele porque me chamou a atenção. Para chegar a esse julgamento, aspas, o relator quase apanhou. Associações de classe quase deram nele. Fecho aspas para o corregedor desse relator que quis acabar com essa jornada de trabalho terças, quartas e quintas. Também criticou a questão da aposentadoria compulsória, que na visão dele seria uma premiação, né, para o juiz que comete algum desvio de finalidade, ou seja, ele para de trabalhar e recebe o salário compatível ali com o tempo de contribuição. Fora isso, são 60 dias de férias, auxílio paletó, deslocamentos, alguns tribunais que concedem alimentação, saúde, enfim, alguns juízes ganhando mais de R$1 milhão em todas as indenizações, com todos os acúmulos. Queria ouvi-la a esse respeito, porque me parece que o corregedor é bastante crítico em relação a essas questões. Se a senhora acha possível que alguém, algum dia no sistema, no governo, possa realizar uma reforma administrativa que mexa realmente, né, nesses privilégios e nos supersalários? Não. Isso passa pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem de dar apoio ao CNJ de forma incondicional. E isso não acontece. E eu posso dizer porque eu quis mexer, eu não consegui. Eu não consegui. E eu tive apoio de alguns ministros. Eu sou uma sobrevivente do sistema. Sobrevivente. Eu ia lhe perguntar o que a senhora consideraria, depois de todo esse tempo, a senhora acabou de responder, uma sobrevivente.
sobrevivente, sistema. Mas quando eu saí da corregedoria, que eu voltei para ser ministra, que eu adorava julgar, eu adorava ser ministra do STJ. Depois de conhecer tudo e conhecer as entranhas, eu não consegui mais ser ministra. Eu achei tudo enfadonho. Eu achei tudo mentira. Ficar ali julgando, conheço o recurso, não conheço o recurso. Julgo em favor de João, julgo em favor de Maria. E o que está atrás? As associações são sindicatos, verdadeiros sindicatos. O ministro Campos está muito bem intencionado, ele vem do Ministério Público, ele tem uma formação parecida com a minha. Mas ele não vai conseguir. E mais ainda, o corregedor tem prazo de validade. Ele fica 2 anos. Ele sai. Mas a pergunta da Paula, e se a gente mudasse a lei? Porque o Congresso não age. Para acontecer essas mudanças no Judiciário, não adianta a gente interna corporis achar que o corporativismo do Judiciário vai acordar e dizer, estamos exagerando. Tem coisas não que tem são que mudar a lei? A própria lei orgânica da magistratura. E quem é que muda a lei? O Congresso. Esse Congresso. Então, Aí vem a esse é o política. problema. Cristiano, eu tenho só a pergunta do Cristian e a pergunta do chat. Nós estamos na reta final aqui, por favor. Ministro, eu quero voltar à questão do 8 de janeiro que nós tratamos. Hoje estão discutindo 2 maneiras de lidar com essa questão. A primeira delas é a anistia e a segunda é uma redução de penas. Essa redução de penas é uma medida apoiada pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto boa parte da sociedade, sobretudo a que nós classificamos aqui até como a direita, apoia a anistia. Qual que é a saída na visão de Vossa Excelência para essa questão do 8 de janeiro? Eu, no meu modo de ver, para pacificar a nação, porque nós estamos precisando de paz para poder sentar e poder pensar no Brasil. A gente só pensa em briga de bolsonaristas e lulistas para ver paz nesse país. Só a anistia. Eu não vejo. Vão diminuir a pena? Não vai adiantar. Precisava paz. Só existe paz na sociedade com o poder judiciário instituindo essa paz. É isso que nós precisamos. Nenhum país, nenhuma democracia pode resistir se não tiver um judiciário que resolva os conflitos da sociedade. E não tem causado mais conflitos diariamente? Mais conflitos. Quando abre a boca, é um conflito. Tem de trazer paz para a sociedade. Ele foi desde a origem de poder de alguém que se chama juiz, antes de Roma até, eles foram instituídos para pacificar. Sim. E é isso que nós precisávamos. Se a gente pudesse pegar um super psiquiatra, um super analista, e botasse 11 analistas, um em cada gabinete, para ver se aquelas cabeças chegavam à paz social. Mas cada vez nós temos mais conflitos. E parece que quando eles pensam em endireitar, eles entortam mais. Ministra, eu tenho agora a pergunta do chat aqui. Vamos lá, Vivi, porque a pergunta talvez seja o começo de onde vem essa não pacificação, né, do país. O Weber Franco Vilas Boas pergunta, Piotr, pergunta aí quem soltou Lula, vai? Essa é a pergunta do Weber Franco aqui. Ele, imagina, ele esteja se referindo justamente àquela anulação de todas as decisões da Justiça Federal de Curitiba, que não foi só de Curitiba, foi também em Porto Alegre e também no STJ. Embora criou-se essa narrativa de que o problema estava todo em Curitiba, ignorando a reanálise
de magistrados do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre e também do STJ. Aí a pergunta é essa, ministra, quem soltou o Lula? O Supremo Tribunal Federal, onde não posso dar esta culpa ao ministro Fachin. Eu não posso. O ministro Fachin não fez isso sozinho. E o ministro Fachin não deu aquele voto e levou lá e todo mundo... Oh, não. Aquilo tudo é combinado. Eu sei porque a gente combinava coisas difíceis de resolver. Eu mesmo chamava meus colegas no meu gabinete, coisas até tributárias e tal. Olha, isso aqui está difícil de resolver. Olha aqui, ó. Vamos. Às vezes, no meu gabinete, eu fazia até PowerPoint mostrando e tal. O que é que vocês acham? Brigávamos e tal, parará, eram contra. Daqui a pouco, olha, eu tô com você e tal. Então, aquele voto não foi um voto que chegou lá, foi ler e todo mundo se surpreendeu e votou junto. Aquilo foi combinado. E quem teve a ideia, ministra? Porque é um absurdo a tese do CEP, é das coisas mais estapafúrdias. Eles tentaram, digamos, alegar um foro inadequado de Curitiba, como se nada daquilo pudesse ser feito em Curitiba, e sendo que estava na Justiça Federal. A Justiça Federal é federal. E não por acaso, e é sempre bom a gente lembrar, eu mencionei há pouco, mas aquilo foi revisado pelo Tribunal, pelo Tribunal Regional de Porto Alegre. O STJ em Brasília se manifestou. Nenhum desses juízes, e todos têm conhecimento da lei, viram algum problema. Quem teve essa ideia? Bolsonaro. A ideia do CEP? Bolsonaro teve a ideia no momento em que ele disse que ia transformar o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, em Corte Constitucional, acendeu a luz vermelha. Ele provocou. E aí criaram nesse momento, começou-se a trabalhar uma forma disso não acontecer. Bolsonaro não pode mais ser presidente de forma alguma. Quem é que a gente vai botar? A esquerda não tinha mais ninguém. Todo mundo estava comprometido. O que é que faz? Faz uma enquete. O único que sobrou, Lula da Silva. Mas ele está condenado. Como é que faz? E a gente já julgou uma porção de coisa dele. Como é que faz? Desmoraliza a Lava Jato. Primeiro, dizendo que o Ministério Público se uniu com o Moro para fazer aquele conluio. Como eles não se unem ao Procurador-Geral da República para combinar as coisas? Lógico. O juiz fala e conversa com o Ministério Público. É óbvio. Como também conversa com a defesa. E a partir disto é que veio à tona a única possibilidade que eles tinham de se salvar. Então, o bote para a salvação do Supremo chama-se Lula da Silva. Vocês perceberam? Ela finalizando aí a entrevista, o bote para a salvação dos juízes do STF é Lula da Silva. Uma postura como quem falei, eu sei da verdade e não tenho medo de vocês e vocês não podem fazer nada contra a minha opinião. Agora, resumo da ópera disso tudo. Nós temos um sistema que, infelizmente, fortalece a injustiça no nosso país. Só Deus para nos guardar disso tudo. Bem, eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e fui.